E agora estamos na capilha da Santíssima Trindade de Constantino. E eu, quando vi a primeira vez esta capilha, quedei encantado, porque a arquitetura desta capilha é das coisas mais interessantes e, vamos dizer, mais másculas, mais robustas, digamos, podemos dizer, de todo o concelho de Miranda. As paredes têm mais de 1 metro de largura. A altura é proporcionada. Tem um teto em caixotões de pedra, que há mais. Mas esta é de pedra, muito guapa, um teto muito guapo, a forma de meio canhão. E tem este arco formeiro aqui, este arco triunfal, melhor dito. E que mais tem? Quanto à arquitetura, isto não lhe fácil de arrombar, nem esbarulhar. E depois tem um retábulo magnífico, merecia ser restaurado, dourado, novo. Retábulo da Santíssima Trindade. Tem do lado São João, do outro lado Nossa Senhora, e ao centro da Santíssima Trindade, que não é muito frequente aparecer assim na Santíssima Trindade. Ora reparai, o Padre Eterno e depois no meio a palomba do Espírito Santo e depois o Cristo crucificado. Isto é um retábulo do século XVII. E já de entrada, finais do século XVII, princípio do século XVIII. Tem aí aqueles quadros, um do Sagrado Coração de Jesus, outro de São José, que não devia estar ali. O retábulo estava mais purificado se não tivera aquelas pinturas ali. Bom, mas a devoção popular e comanda muitas vezes e faz estas coisas. Depois tem, mirei, o soprano do altar. É uma maravilha. Tem 3 degraus, 3 escaleiras. Todo em cantaria e boleada, como há muitos por aí. E aqui o chano tem 2 partes. Tem uma parte de cantaria e a picada, e tem outra parte de pedra muito parecida ao chão da igreja del Naso. Esta capilha, em princípio, era do século XVII, mas depois foi remodelada e no século, eu digo no século, estou a confundir com o espanhol, no século XVIII, não muito adentrado, mas é das obras mais importantes de todo o concelho de Miranda no século XVIII. Mas mirando bem da fora para a fachada, para a frontaria, parece-nos uma obra de renascimento, de puro renascimento. Mas não é mais adelantado. De qualquer forma,
esta é uma obra de referência do Conselho de Miranda. Em arquitetura e em talha também. Bom, e depois tenho aqui umas cruzes dos Templários, cruz da Ordem de Cristo. E para mim, a persona que mandou fazer esta capilha, que era um cura daqui de Constantino, devia ser ou o hábito da Ordem de Cristo ou qualquer coisa, seguramente, porque senão não ponia estas insígnias da cruz de Cristo aqui. Bom, isto em resumo é isto. Este cabanhal é muito próprio das igrejas espanholas, daqui de La Raya. E aqui está de Feios, de Aldeia Nova. Este portal já foi acrescentado. Esta igreja de Constantino tem coisas muito boas. Tem este púlpito. Este púlpito com os desenhos na suástica. Estes ramos. Aqui tem um florão e uma cruz da Ordem de Cristo, dos Templários. Também, deste lado tem mais uns florões, aqui. Mas é muito importante esta suástica, que é usada também no cristianismo, que vem de gregos e romanos e não sei o que mais. E esta igreja tem este arco que é um arco triunfal, não sei porque faziam aqui este arco, mas parece-me que fui para acrescentar a igreja e fazê-la de 2 naves, 2. E tem aqui esta arca, muito guapa, feita seguramente por um carpinteiro daqui. Não há muitas, há algumas, mas não há muitas. Esta pila de logo vem de Vaticano. Também é muito bonita, muito artística. Com este desenho há mais pilas com este desenho. Aqui assim, isto. Já não é nova, não. E até estas lanternas, que são bastante antigas, são de lata. E eu não sei, mas parece-me que andava por aqui um arconeiro que fazia estas coisas. Com os chocalhicos, tinha os chocalhicos, porque quando iam na procissão, tocavam, já sabiam que iba. Era um sinal pela procissão. A pila de logo a venta, está de medida, porque do lado teria logo para batizarem e do outro lado teria um furo, tinha um buraquito para botar logo a fora. Já está. E lá a água conservava-se todo o ano. Sábado Santo até Sábado Santo. Que era benzida.
La Capilla das Almas. Tela colada, tela colada a madeira, pá. Este é um portal del século XVI. Bem nítido. Tem aqui esta mesa e o portal. E é muito reduzido. Por isso, acrescentaram na porta do lado sul, na porta, para que os andores pudessem sair, porque por aqui não saliam. E foi por isso. Os visitadores, quando vieram aqui, mandaram acrescentar aquela porta, porque esta era muito estreita para passar por aqui os andores e a procissão. Portanto, porque sai por ali todo. A princípios do século XVI. Sim. Primeira parte do século XVI.